Oi, pessoal. Vamos estudar aqui neste vídeo um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade e as fases de sua obra. Como vocês devem lembrar, Carlos Drummond de Andrade está inserido na segunda fase da geração modernista. É um poeta do modernismo brasileiro, né, da segunda geração, vai de 30 a 45. Mas é importante lembrar, frisar aqui para vocês, que o Carlos Drummond de Andrade é visto, é tido, é compreendido, né, no meio da crítica literária como um poeta sem uma determinada escola específica, um momento específico na literatura, porque ele é muito. O Carlos Drummond de Andrade é ímpar, é peculiar, é singular. E ele passeia por vários estilos, por várias vertentes da literatura. A gente percebe que a obra do Carlos Drummond de Andrade ela abrange desde um lirismo, um certo lirismo subjetivo, até um concretismo moderno mais objetivo. Então, o Carlos Drummond de Andrade ele tem várias facetas, né? Não por acaso é um dos poetas mais renomados da literatura brasileira. Alguns o consideram como o poeta mais marcante, mais o expoente da literatura brasileira, da poesia da literatura brasileira. A gente vai ver um pouquinho sobre as fases de sua obra, que se dividem em 4. E vocês vão perceber cada uma dessas marcas já nas análises dos textos que eu trouxe para vocês. E levando em consideração que o Carlos Drummond de Andrade, ele é assim, né, podemos dizer, uma obra bastante eclética e passeia por vários estilos, né, a gente vai perceber esse agrupamento dessas marcas da produção literária do Carlos Drummond de Andrade, dividido por fases, cuja primeira fase aqui, a primeira fase é a fase gauche, né, a fase dos anos 30, o primeiro momento da poesia do Carlos Drummond de Andrade. O primeiro momento do Carlos Drummond de Andrade em que ele se expressa, né, em que ele começa realmente a trazer para nós o gosto da sua poesia. É na segunda geração modernista, aqui no início dos anos 30. As obras mais marcantes são Alguma Poesia e Beijo das Almas, aqui na década de 30. Vamos perceber algumas das marcas dessa primeira fase da poesia dele. Formalmente, ainda se empregam recursos da primeira geração modernista, como a ironia, o humor, o poema-piada, a síntese, a linguagem coloquial, etc. Lembrando que o Carlos Drummond de Andrade ele tem uma poesia desde a mais simples, a mais corriqueira, a mais informal, até a mais trabalhada e mais elaborada. E a gente percebe a diversidade na linguagem, a diversificação do teor da linguagem da poesia do Carlos Drummond de Andrade. Ponto 2. No conteúdo, o que caracteriza essencialmente essa primeira fase é o gauchismo da maioria dos poemas. O que é isso? Né? A palavra gauche, de origem francesa, significa lado esquerdo. Aplicada à dimensão humana, significa o ser às avessas, o torto, aquele que não consegue estabelecer uma comunicação com a realidade em redor. Nesta fase, são comuns certos traços como o pessimismo, o individualismo, o isolamento, a reflexão existencial, além de certas atitudes permanentes, que se estenderão por toda a obra de Drummond, como a ironia e a metalinguagem. Né? O Drummond é o poeta da língua, ele gosta de falar sobre a própria língua. A gente percebe a presença da metalinguagem muito marcante em seus textos. Vamos ver aqui um poema da obra Alguma Poesia, só para vocês identificarem e perceberem né, essas marcas que foram citadas aqui agora, no estudo dessa primeira fase do Drummond. Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, olha aí a palavrinha aqui, denotando o gauchismo, né? O errado, o torto, o homem às avessas, como foi citado, né? Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos,
ser gauche na vida, ou seja, ser torto na vida, ser errado na vida, né? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Olha mais uma vez aqui a presença do gauchismo. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Percebem o pessimismo desse poema, né? O tom de... É como se o poeta estivesse aqui conformado com o ruim, com o errado, com o torto, com o inadequado, né? É como se ele estivesse conformado com a ausência de uma possível solução, uma mudança positiva. Poema aqui da primeira fase do Carlos Drummond de Andrade, a fase Gauche. Vamos ver a segunda fase da poesia do Carlos Drummond de Andrade, denominado de a fase social, que vai de 40 a 45. Lembrando que nesse período aqui, de 40 a 45, a gente já está adentrando a terceira geração modernista, né? Em que entram em cena alguns poetas como o Ferreira Goulart, o João Cabral de Melo Neto, ao lado da Clarice Lispector, que escrevia em prosa, e do João Guimarães Rosa, que também escrevia em prosa. E aí o Carlos Drummond de Andrade, com a poesia dele, aqui em 1940 a 45, nesse período, a gente percebe que a obra dele trazia essa marca mais social, né, com essas características que nós iremos ver agora. As obras desse período são Sentimento do Mundo, Poesias e A Rosa do Povo. Coletâneas de poesias, tá, gente? Lembrando. Bom, características aqui dessa segunda fase do Drummond. O eu lírico de seus poemas manifesta interesse pelos problemas da vida social, da qual estivera até então isolado. Essa mudança de postura diante da realidade relaciona-se aos fatos ocorridos no período de gestação das obras que compõem a segunda fase. A ascensão do nazifascismo, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a intentona comunista, a ditadura de Getúlio Vargas. Como sempre, gente, em todos os momentos da literatura, em todos os períodos, escolas, estilos, vertentes literárias, nós iremos perceber a grande influência do clima da época, de uma determinada época, nessas obras. Não há como nós lermos um texto, uma obra, um romance, um conto, enfim, de algum desses grandes nomes da literatura brasileira e não percebermos os reflexos do clima, né, do contexto histórico, político, social da época. Claro que tem aqueles poetas, aqueles prosadores que vão se distanciar um pouquinho, vão ficar ali no lirismo, na subjetividade, com certeza, mas a grande maioria desses expoentes, né, que são os maiores nomes da literatura brasileira, ou de qualquer literatura de qualquer lugar, as suas obras terão grandes reflexos do contexto social da época. Né? Com Carlos Drummond de Andrade não podia ser diferente, um poeta da grandeza como aquele teve, né? Como aquele tem, na verdade. E essa segunda fase, ele já demonstrou mais
sofrendo essa influência, né? Na verdade, recebendo essa influência do meio, da sociedade, do contexto histórico-social, político-social da época, isso foi para dentro da obra dele. Então, nessa segunda fase, a gente percebe isso mais marcante. O outro ponto aqui, a adesão do poeta aos problemas de seu tempo e o sentimento de solidariedade em relação às frustrações e às esperanças humanas levam-no a realizar a melhor poesia social brasileira do século XX. Olha só. Gente, esses pensadores, esses filósofos de uma época, letrados, né, de uma época, jornalistas, diplomatas, eles não conseguem se esquivar, a gente percebe que eles não conseguem se esquivar do peso dos acontecimentos sociais de sua época, né? Tendo o dom e a sabedoria, a inteligência que eles tiveram em sua época, escrever e lançar realmente seu ponto de vista, né? O seu talento e a sua inteligência, eles, na maioria das vezes, eles vão sim se render à abordagem desses fatos de alguma forma. Né? E na literatura, essa abordagem é, logicamente, literária, né? Com esse gostinho da arte. Vamos ver aqui um poema dessa segunda fase da poesia do Carlos Drummond de Andrade, que é a fase social. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista pela janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. O mundo, a sociedade, o dia, o hoje, o aqui e agora. É o miolo, né? É o miolo do que faz, do que impulsiona a escrita, a produção, a arte que ele faz. Né? Nesse momento, é isso que ele expressa para nós. É isso que ele expressa para o interlocutor. O aqui e o agora, o presente, a vida, a sociedade, os acontecimentos sociais, a vida como ela é o que motiva nesse momento da segunda fase aqui do Carlos Drummond de Andrade, a escrita literária dele, o fazer literário dele. Os textos, as obras terão marcantemente essa característica, né, da preocupação social, da influência do contexto social da época. A terceira fase é a fase do não, anos 50 e 60. Aqui nesse período, alguns historiadores da literatura, alguns críticos literários, consideram que os anos 50 e 60 já estão aí no pós-modernismo, já são uma espécie de extensão do modernismo. Né? E o Carlos Drummond de Andrade está também ainda, mesmo sendo um poeta que tomou grandes proporções a partir da segunda geração do modernismo, a partir da década de 30, ele vem e alcança até mais do que, passando dos anos 60, muita notoriedade. Isso não é para qualquer um, né, gente? Isso não é para qualquer um, tá? Isso não é muito comum, não é tão comum na literatura. Isso é para os grandes. Obras: Claro Enigma, Fazendeiro do Ar, Vida Passada a Limpo, Lição de Coisas. Nessa fase, a poesia de Drummond segue duas orientações. De um lado, a poesia reflexiva, filosófica e metafísica, em que com frequência aparecem os temas universais de caráter existencial, como vida, morte, velhice, tempo, amor, e os temas sempre presentes, como a família, a infância e a própria poesia, o poeta da metalinguagem, lembrando. Todos eles seguindo uma linha de pensamento extremamente pessimista. De outro lado, a poesia nominal, com tendências ao concretismo, em que o poeta ressalta a preocupação com recursos fônicos, visuais e gráficos do texto. Nessa fase, a gente já
observa certas influências do concretismo, né, que é uma vertente que já vem aí pós-moderna, uma influência na poesia brasileira. E o Carlos Drummond de Andrade já traz também essas marcas. Vamos ver aqui esse poema, Confissão, para a gente perceber alguns desses detalhes. Não amei bastante meu semelhante, não cantei o verme, nem curei a sal. Só proferi algumas palavras melodiosas, tarde ao voltar da festa. Dei sem dar e beijei sem beijo. Paradoxo, né? Cedo é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. E na meia luz, tesouros fanam-se os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem, e tudo o que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios, de riso, entrega, amor e piedade. Não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo, próximo. Não amei ninguém, salvo aquele pássaro, vinha azul e doido, e se esfacelou na asa do avião. Que se esfacelou na asa do avião. Gente, não por acaso, esse poema é o poema da fase do não. Vocês percebem como ele nega bastante. O tom pessimista, né? O tom, a brincadeira, a ironia com um tom pessimista muito marcante do Carlos Drummond de Andrade, né? O poeta dos temas universais. E a quarta fase, a fase da memória, anos 70 e 80. As obras são Série Boitempo, As Impurezas do Branco, Amor, Amores, Discurso de Primavera, A Paixão Medida, Corpo e Amor, Amor e Sinal Estranho. Gente, é impressionante como Carlos Drummond de Andrade, do começo ao fim, é célebre. Não por acaso ele é um dos autores, ou melhor, ele é o autor da literatura brasileira que mais é cobrado no Enem. É impressionante como a obra dele alcança uma extensão assim de notoriedade impressionante. Nessa quarta fase, que é a fase da memória, a obra de Drummond dá um amplo destaque ao universo da memória, em que, ao lado de temas universais, são retomados e aprofundados certos temas que norteiam toda a sua obra, tais como a infância, a terra natal, que é Itabira, o pai, a família, etc. E aí nós vamos ver aqui um poema, Boitempo, né, dessa série. Foi uma obra dele, uma sériezinha, Boitempo. Vamos ver esse poema aqui para a gente perceber essas marcas. Entardece na roça de modo diferente. A sombra vem nos cascos, no mugido da vaca separada da cria. O gado é que anoitece, e na luz que a vidraça da casa da fazendeira derrama no curral, surge multiplicada sua estátua de sal, escultura da noite. Os chifres delimitam o sono privativo de cada reis e tecem de curva em curva a ilha do sono universal. No gado é que dormimos e nele que acordamos. Amanhece na roça de modo diferente. A luz chega no leite, morno, esguicho das tetas e o dia é um pasto azul que o gado reconquista. Percebam que o Carlos Drummond de Andrade ele faz bastantes releituras de textos clássicos como a Bíblia. Não foi só nesse poema aqui que a gente percebe quando ele faz uma alusão aos textos bíblicos, né? Estátua de sal. Um outro texto que a gente leu, ele também fala, ele menciona uma frase que foi dita por Jesus, né? Pai, por que me abandonaste? Esses traços também são muito característicos da poesia do Carlos Drummond de Andrade, porque ele traz marcas, né? Ele traz marcas, de certa forma, da metafísica também. Essa quarta fase é a fase em que mais aparecem esses traços metafísicos, né? A gente percebe que ele faz uma brincadeira com as palavras, com os textos, ele traz
para as poesias dele, apresenta os textos clássicos de uma forma muito humorada, de certa forma irônica também. Para finalizar, eu trouxe aqui, vou deixar algumas questões para vocês responderem aqui, ao final, nos comentários deste vídeo. Vocês vão deixar as respostas para essas questões que eu trouxe para vocês. Primeira questão, tem como texto aqui para análise o texto memória. Amar o perdido. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Sobre esse texto, é correto dizer que a passagem do tempo acaba por apagar da memória praticamente todas as lembranças humanas, quase nada permanece. A memória de cada pessoa é marcada exclusivamente por aqueles fatos de grande impacto emocional. Tudo mais se perde. A passagem do tempo apaga muitas coisas, mas a memória afetiva registra apenas as coisas que emocionalmente têm importância, essas permanecem. A passagem do tempo atinge as lembranças humanas da mesma forma que envelhece e destrói o mundo material, nada permanece. O homem não tem alternativa contra a passagem do tempo, pois o tempo apaga tudo. A memória nada pode, tudo se perde. O que vocês acham? Respondam aqui abaixo. A próxima questão. Leia o poema a seguir extraído da obra Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, em que o autor descreve o cotidiano familiar. Família. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira ambulada, o papagaio, o gado, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza. A goiabada da sobremesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone rouco toda noite e a mulher que trata de tudo. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco. Mas a esperança sempre verde. A mulher que trata de tudo e a felicidade. Até lembrei aqui dos poemas, dos textos, na verdade, da Clarice Lispector, achei muito parecido. Considerando os aspectos linguísticos no referido texto, verifica-se que em o médico, uma vez por semana, o vocábulo destacado classifica-se como artigo por acrescentar uma noção particular ao substantivo a que está associado. No verso, e a mulher que trata de tudo, há uma oração que pode ser substituída pelo adjetivo tratante, sem provocar alteração no sentido do texto. No segundo verso, sendo uma ainda de colo, a forma verbal introduz uma explicação que caracteriza o cotidiano familiar. Do ponto de vista semântico, utilizou-se um processo de enumeração ao longo do poema, no qual predomina uma classe de palavras cuja função primordial é designar. No verso, o bilhete todas as semanas, todas está adverbializado pela presença do artigo. Respondam aqui abaixo. Eu quero agradecer a atenção de vocês, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a poesia do Carlos Drummond de Andrade e que esse conteúdo os ajude bastante nos conhecimentos de vocês ao longo da trajetória de vocês. Obrigada, até mais.